manual de ciências, que é a professora Jéssica Almeida, e vamos dar continuação à nossa aula sobre métodos para separação de misturas. Então já vai abrindo aí o teu livro na página 46 e o caderno de ciências na última atividade. Se você ainda não está com eles, pausa o vídeo, vai buscar, depois volta aqui. Mas antes da gente trabalhar nosso exercício, nosso conteúdo, nós vamos ver mais um trabalhozinho sobre palmares, certo? Agora de ciências. Ontem eu passei o de geografia e hoje eu estou passando de ciências, ok? Que trabalho é esse? Vai ter como título Fauna do município de Palmares, ok? E o que é fauna? Fauna é o termo coletivo para a vida animal de uma determinada região ou de um período de tempo. Então, os animais que são do nosso município é o que a gente vai fazer nossa pesquisa, certo? Na zona da mata, aqui é onde a gente mora, nós moramos na Mata Sul de Pernambuco, há resquícios de Mata Atlântica, é a vegetação natural que nós temos. As árvores têm grande porte e há muita diversidade vegetal. A vida animal é rica. Temos aqui na zona da mata, né, não só Palmares não, viu gente? É a zona da mata inteira. Tem onça-pintada, jaguatirica, bicho-preguiça, mico-leão dourado e muitas espécies de aves e insetos. E grande parte delas está ameaçada de extinção. Então essas onças, jaguatiricas, bicho-preguiça, mico-leão dourado eram para ter em grande quantidade aqui na nossa região, só que pela ação humana elas estão sendo destruídas. Então o que é que eu quero que você faça? No seu caderno, coloca o título Fauna do município de Palmares, certo? Vai copiar esse pequeno texto aqui que a professora está dando, tá? Dá uma pausa no vídeo, copia esse texto, depois vai fazer as perguntas. O que é que eu quero que você faça? Você vai pesquisar na internet qualquer um desses animais que eu citei no texto e falar um pouco sobre ele. Vai fazer um desenho ou colar uma figura dele no seu caderno. Se você puder imprimir ou achar em algum livro antigo uma foto desse animal, você coloca. Se não, você tenta desenhar ele de um jeito que você saiba. Depois que você fizer esse trabalho, botou aquele texto que eu passei nesse slide aqui, colocou esse texto, pesquisou sobre um desses animais, você vai tirar uma foto sua de farda. Eu preciso ver o seu rosto, tá certo? Uma foto sua de farda, segurando o seu caderno e mostrando a atividade para mim, certo? Porque isso vai ficar no meu arquivo pessoal para que eu possa computar os seus pontos. Lembrando que esse trabalho está valendo nota, tá? E é para entregar amanhã. Eu preciso que vocês me entreguem esse trabalho amanhã, tá certo? Para que vocês ganhem as notas. Não esqueçam de fazer essa atividade para me entregar amanhã. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim no meu número privado. Fala comigo que eu ajudo e explico a vocês direitinho como é, tá bem? Vamos agora à correção da atividade do caderno. Eu coloquei algumas perguntas a respeito do texto que a gente trabalhou. Quais são as formas de separação de misturas heterogêneas estudadas? Quando é que uma mistura é heterogênea? Vamos revisar. Quando eu consigo ver as diferentes fases da mistura, eu consigo ver as diferentes substâncias da mistura. Então eu tenho aqui a catação, a filtração, a decantação e centrifugação. Então esses aqui foram os que a gente já estudou. A catação é que a gente usa a mão ou algum objeto, tipo uma pinça, para separar as coisas sólidas. A filtração é quando eu uso um tipo de filtro para separar líquidos dos sólidos. Decantação
é quando eu separo dois líquidos que não se misturam. E a centrifugação é quando eu vou girar aquela substância, aquela mistura, perdão, e vou separar o sólido do líquido, né? Exemplo disso aqui, a gente tem a máquina de lavar, por exemplo. Segunda questão. O que é catação? Catação é o método de separação de materiais em algumas misturas sólidas, dependendo do tamanho dos componentes. Eles podem ser separados manualmente, né, usando as mãos, ou com o auxílio de ferramentas específicas, como pinças ou colheres. Um exemplo de catação é para quando a gente vai cozinhar o feijão. Eu vou catar o feijão, separar aquele que está ruim daqueles grãos bons. Então, eu catei o feijão, estou fazendo o processo de catação. Dê exemplo de objetos que realizam o processo de filtração no nosso dia a dia. Tem os filtros, né? Aquele filtro de barro, por exemplo, que a gente usa, aqueles filtros que se encaixam na torneira da nossa casa. Tem máscaras, que a gente está usando muito nesse tempo para separar o nosso ar das coisas sólidas, né? Dos micro-organismos que a gente não consegue enxergar. Coador de café e etc. Então, você vai colocando aí aquilo que você consegue lembrar. Se não está conseguindo acompanhar, pausa o vídeo, depois a gente volta e assim a gente vai respondendo a nossa atividade. Quarta questão. Para que serve o processo de decantação? A decantação ela é empregada para separar dois líquidos imiscíveis. O que é uma coisa immiscível que não se mistura, como a água e o óleo. Então, eu vou usar um aparelhozinho que eu sei que o óleo fica em cima da água. Então, eu deixo a água cair bem lentamente até eu separar ela totalmente do óleo. Próxima questão. O que acontece na centrifugação? Centrifugação, a força gerada por um movimento circular, ou seja, fica girando o tempo todo, rápido, é usada para separar certos componentes de uma mistura de sólidos com líquidos. Um exemplo é a máquina de lavar, não é isso? No finalzinho do processo da máquina de lavar tem lá centrifugação. Então a roupa vai girar bem rápido e o líquido, que é a água, vai sair da roupa, que é a parte sólida dessa mistura. Então nós temos aí esse processo de centrifugação. Vamos agora continuar o nosso conteúdo na página 44. Tá? Nós falamos sobre filtração, catação, nós falamos sobre decantação e centrifugação. E no finalzinho de centrifugação, nós temos aí esse texto do teu livro sobre hemogramas, contando as células do sangue. O que é um hemograma? Alguém já fez um hemograma? Você já fez um exame de sangue? Então, o exame de sangue é isso aqui, que a gente chama de hemograma. Às vezes a gente está doente, às vezes a gente está com algum sintoma, ou até agora mesmo, na nossa crise, nessa pandemia, nós precisamos fazer alguns exames para saber se a gente tem coronavírus, e um deles é o hemograma, certo? Vamos continuar a leitura aí. A função do sangue é transportar diversas substâncias pelo corpo humano, como gases, nutrientes, excretas celulares, hormônios e enzimas. Minha gente, como é que acontece no sangue? O sangue circula o tempo todo dentro do teu corpo. Isso aí a gente já sabe. O coração vai bater, vai levar esse sangue pelo corpo inteiro. O que é que acontece? O ar que a gente respira vai para o nosso pulmão e do pulmão vai entrar na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue, e vai se espalhar esse oxigênio, que é um gás, por todo o nosso corpo. Depois vai trazer dentro do sangue gás carbônico, levar para o pulmão e a gente vai expirar, certo?
Desculpe. Outra coisa, quando a gente se alimenta, nós comemos, o nosso alimento vai para o nosso estômago, para o nosso intestino, e os nutrientes vão cair na corrente sanguínea e vai ser levado para todo o nosso corpo. Então, o sangue leva tudo que a gente tem para todos os lugares do nosso corpo. Isso é possível porque ele é uma mistura de vários componentes e cada um deles tem suas funções. Alterações da quantidade dos componentes sanguíneos para mais ou para menos podem indicar problemas de saúde. É comum, portanto, que médicos solicitem um exame de sangue conhecido como hemograma. Ah, eu estou achando que você está com anemia. Ah, eu estou achando que você está com uma inflamação. Ah, eu acho que você está faltando alguma substância no seu organismo, alguma vitamina. Então a gente vai fazer um exame de sangue para saber o que está acontecendo conosco. Por meio do hemograma, estima-se o número de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas no sangue do paciente. Os glóbulos vermelhos são que vão dar a cor, são células que transportam os gases, o oxigênio, o gás carbônico dentro do nosso corpo. Os glóbulos brancos, elas fazem as defesas do nosso corpo e as plaquetas fazem a coagulação também do nosso sangue. Então, se a gente parar de sangrar, é porque essas plaquetas entram em ação. Os valores encontrados na contagem realizada em uma pequena amostra de sangue são comparados com uma tabela de referência que permite verificar se o nível de cada um dos componentes está alto, baixo ou normal. Veja só, se você já fez um exame de sangue, ou alguém na sua casa já fez um exame de sangue, quando você olha lá, você não entende nada. Tem um nome lá, plaquetas, hemácias, não sei o que, não sei o que. E de lado tem a quantidade, deixa eu desligar aqui rapidinho. Do lado tem a quantidade de substâncias que foram encontradas. Para que aquilo? Porque a gente precisa ver se está normal ou se está fora do comum. Um exemplo. As informações da tabela de referência podem variar de acordo com o sexo e a idade do indivíduo. Veja ao lado a tabela de referência para hemácias, hemoglobina, moléculas essenciais nos transportes de sangue e tudo mais. Vamos ver aqui. Eu tenho recém-nascidos, crianças de 3 meses, crianças até 1 ano, crianças de 10 a 12 anos, tenho mulheres e homens adultos aqui. No sangue dessas pessoas, eu tenho que ter as hemácias nesse nível aqui e hemoglobina nesse nível aqui. Eu tenho aqui hemácias milhões por milímetro cúbico. O que é milímetro cúbico? Uma quantidade de líquido, certo? Aí se eu pegar 1 milímetro cúbico de sangue e for contar as hemácias, um recém-nascido precisa ter 3,9 milhões até 5,5 milhões. Se tiver menos do que 3,9 milhões e mais do que 5,5 milhões, alguma coisa está errada. E a hemoglobina? Eu tenho gramas por decilitro. Decilitro é uma quantidade muito pequena do litro, né? Então, eu vou pegar 1 decilitro de hemoglobina. Cada decilitro de hemoglobina precisa ter 13,5 gramas de hemoglobina do sangue a 19,5 gramas de hemoglobina no sangue. Se eu tiver menos do que isso e mais do que isso, alguma coisa está errada. Mesma coisa aqui. Uma criança de 3 meses, ela tem uma quantidade de hemácias normal de 3,1 milhões por milímetro cúbico de sangue ou 4,5 milhões de hemácias dentro de cada milímetro cúbico de sangue.
mais ou menos do que isso, tá errado. A hemoglobina também. Eu tenho 9,5 gramas de hemoglobina a cada decilitro de sangue e até 13,5 gramas a cada decilitro de sangue. Menos ou mais, alguma coisa está errada no organismo. Mesma coisa são esses outros números aqui nas outras pessoas. Então, se eu pegar um exame de sangue, ver esses valores aqui, o médico vai olhar esses valores e ver se está fora do comum. Se tiver, está acontecendo algum problema, certo? Com base no hemograma, os médicos são capazes de avaliar algumas... Perdão, que a pessoa está um pouco gripada hoje. Com base no hemograma, os médicos são capazes de avaliar algumas condições como quantidade de hemácias e de hemoglobina abaixo da referência pode indicar que a pessoa apresenta anemia. Quantidade de glóbulos brancos muito acima da referência pode indicar que a presença de alguma infecção. Quantidade de plaquetas muito abaixo da referência pode indicar que a pessoa corre risco de sangramentos, inclusive espontâneos. Porque as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, essas célulazinhas aqui achatadinhas, elas levam oxigênio. Se eu tenho poucas hemácias, o meu corpo vai ter menos oxigênio circulando, certo? Os glóbulos brancos, eles fazem a defesa do organismo, que são essas bolinhas mais brancas. Eles vão atacar agentes infecciosos. Então, entrou um vírus no meu organismo, entrou uma bactéria, eu estou com algum órgão infeccionado, então eles vão lá naquele órgão e vão tentar destruir esse agente invasor. Então, se eu tenho muitas dessas células no meu corpo, quer dizer que elas estão combatendo alguma coisa, alguma infecção. E as plaquetas, que são essas menorzinhas aqui, elas vão fazer o sangue estancar. Se você tem pouca plaqueta, você pode sangrar muito mais do que o normal. Isso aqui é a vista do sangue, uma foto por eletromicroscopia, que é um microscópio eletrônico, de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, plaquetas e elementos figurados do sangue. Essa imagem é colorida artificialmente e está ampliada 4.000 vezes. Veja só. Agora vamos aí para um assunto muito atual que não está no teu livro. Exame de sangue e coronavírus. Nós precisamos ter consciência do que está acontecendo no mundo e ao nosso redor. E a melhor forma de saber se você foi infectado pelo novo coronavírus é realizar uma avaliação médica. Para auxiliar no diagnóstico, existem alguns exames que são realizados em laboratórios de confiança, hospitais ou na rede pública de saúde. Atualmente, os exames mais comuns para a detecção do Covid-19, que é o coronavírus, são o PCR e a sorologia. O primeiro exame, o PCR, confirma a presença do vírus usando um pedaço do código genético para identificar. E o segundo, que é a sorologia, mostra se houve contato com o vírus, pois mede a resposta imune, ou seja, esse PCR vai ver se o vírus está ali no meu sangue. E essa sorologia, eu vou ver se eu tenho anticorpos para o vírus. E como é que acontece esse processo? O PCR é a metodologia padrão ouro, capaz de detectar a presença do vírus nos pacientes. O exame é feito em material coletado da garganta e do nariz. O exame é recomendado para o diagnóstico de Covid-19 para pessoas com sintomas e pode detectar a presença do vírus em até o 10º dia de sintomas. Então, você vai lá no posto, no hospital, está sentindo algum sintoma,
vai pegar um palitinho desse aqui, ou vai colocar pela boca e vai colocar pelo nariz, vai fazer o exame desse material no laboratório e ver se aqui tem vírus. Se tiver vírus, a presença do coronavírus, vai ter esse aqui, o vírus Covid-19. Já a sorologia é um exame feito a partir de amostras de sangue. São testes imunológicos capazes de detectar os níveis de anticorpos, que são as células dos glóbulos brancos lá do nosso sangue, que a gente acabou de ver. O exame é o IgM e o IgG. E amostras de sangue do paciente. É aconselhado para paciente com sintomas a partir do 7º dia, tempo que leva para os anticorpos começarem a ser produzidos. Então lembra lá que as células dos glóbulos brancos vão fazer a defesa no nosso organismo? Então tem que ter um tempo para que essas células consigam se reproduzir e consigam ir lá tentar destruir aquele vírus. Por isso que tem que ter um tempo para fazer esse exame de sorologia. Ressaltamos que o resultado negativo não exclui a presença da doença. Como é que a gente faz? Pega o sangue, coloca num potinho desse, coloca numa centrifugadora para centrifugar o sangue. Esse sangue vai girar bem rápido, separar o material líquido do sólido, lembra que a gente viu isso? E no material líquido que vai estar lá, os glóbulos brancos, vai fazer o exame para ver se tem os anticorpos. Se tiver anticorpo para derrotar essa doença, significa que você está com o coronavírus, certo? Esse aqui a gente chama de teste rápido. Você pega um pinguinho do sangue, coloca nessa partezinha aqui, dessas plaquinhas, e aqui dentro vai ter uma substância que vai reagir com o teu sangue, e se der positivo, ele vai ver aqui. Esse sangue não é separado numa centrífuga, por isso ele não é tão certo. É muito mais certo depois que o sangue é centrifugado e é separado o material sólido do soro. Aí sim, os resultados são mais positivos, mais certos. Continuando assim, o nosso conteúdo sobre separação de misturas heterogêneas. Uma delas é a peneiração. Todo mundo na vida já peneirou alguma coisa. Seja areiazinha, seja trigo para botar no bolo, seja um pouco de barro, alguma coisa você já peneirou, né? A peneiração é utilizada para separar misturas sólidas de componentes com tamanhos diferentes. Utiliza-se uma peneira que possibilita a passagem apenas de partículas menores que os furos da malha da peneira. As partículas maiores ficam retidas nela. Este é o método empregado, por exemplo, na construção civil para separar areia fina de areia grossa. Aqui em cima da peneira vão ficar as substâncias maiores, que não conseguem passar pelos furinhos da peneira. E aqui embaixo ficam as coisas menores, as partículas menores, que conseguem passar pelo furinho da peneira. Então eu consigo separar sólidos maiores de sólidos menores. Por meio da peneiração, grãos pequenos de areia são separados de grãos maiores. A areia grossa é geralmente usada na fabricação de concreto, enquanto a areia fina é empregada no revestimento das construções. Então aqui eu tenho exemplos de peneirações que a gente costuma ver ou fazer alguma vez na vida ou sempre. Às vezes nós vamos cozinhar e a receita pede que a gente peneire o trigo. Para que peneirar esse trigo? Para que essa farinha fique bem soltinha, bem fininha. E aquelas gominhos, aqueles pedacinhos mais grossos que estavam unidos no trigo, não se misturem na massa e deixem aquelas pelotinhas
no nosso alimento. A gente também costuma peneirar farinha. Às vezes a farinha vem mais grossa, com aquelas pedrinhas de farinha. Eu particularmente gosto de farinha grossa. Mas muita gente aqui em casa gosta de farinha fina. Então vamos peneirar a farinha para tirar aqueles carocinhos de farinha que tem. Mesma coisa que um ovo. A gente peneira o ovo, separa a gema, que é maior, da clara, que é menor. Outro tipo de peneiração, aqui é mais filtração também, né? Separando os materiais sólidos daqui de dentro, da piscina. E aqui a peneiração de areia nos rios para achar ouro. Eles colocam a peneira, separa, o ouro fica aqui em cima e a areia cai. Então é assim que eles faziam a procura de ouro nos rios. A ventilação. A ventilação é um processo de separação de misturas sólidas com densidades diferentes. O que é densidade? É a quantidade de material, se ela é mais pesada, digamos assim, ou se ela é mais leve. Se ela é mais leve, ela vai conseguir ser levada pelo vento. Se ela for mais pesada, ela vai cair. Vejam só. Nesse método, separa-se sólidos menos densos, mais leve, do sólido mais denso, que é o mais pesado, fazendo passar uma corrente de ar pela mistura. Quando alguém descasca amendoim e sopra as cascas, por exemplo, está realizando ventilação, porque a casca do amendoim é muito leve e o amendoim é mais pesado. Então, se eu descasco o amendoim na minha mão, sopro, só vai sair daquele vento do meu sopro as cascas. O amendoim, como é mais denso, mais pesado, ele vai ficar na minha mão. Em grande escala, na indústria de beneficiamento de grãos, como arroz e soja, uma corrente de ar mais intensa é utilizada para separar os grãos de suas cascas. Aqui, eu tenho um exemplo de colheita manual de café. Os grãos são colocados em uma peneira e repetidamente arremessados para cima. A cada arremesso, o vento carrega folhas e outras impurezas, e os grãos são recolhidos na peneira. Então, toda vez que ele levanta isso aqui, o vento sopra as folhas, o vento sopra as palhinhas, ou alguma sujeira mais leve, e o café volta a cair na peneira. Isso a gente chama um processo de ventilação. Separação magnética. A separação magnética é indicada quando um dos componentes de uma mistura é um material que pode ser atraído por um ímã, como ferro ou níquel. A gente viu isso no começo do conteúdo, não foi na aula passada? A separação magnética pode ser empregada, por exemplo, na separação de ferro e níquel para reciclagem. Então aqui tem um exemplo. Aqui é um grande ímã que eles colocam perto dos lixos, dos materiais que estavam lá, de plástico, de vidro, e ele separa só o que o ímã consegue puxar, que vai ter o magnetismo. O ferro e o níquel são materiais de alto valor comercial e sua reciclagem é economicamente importante. Isso aqui é um depósito de material reciclado no Reino Unido em 2013. Então aqui tem tudo que pode ser reciclado nesse monte: plástico, papel, vidro. Então ele vai usar esse ímã para catar desse material sólido somente o ferro e o níquel. Olha aqui, aqui tem um exemplo. Aqui embaixo tem o material que está misturado a muitas coisas, mas aqui para o ímã só sobe o magnetismo. Nas empresas mesmo, um exemplo, eu tenho uma produção e dentro dela pode haver qualquer material magnético. Então eu coloco alguns ímãs e faço esse material cair em cima desses ímãs. O que não for magnético passa, e o que for magnético fica retido nessas barras imutadas. E aqui um exemplo de limalhas de ferro
sido separados da areia. Tudo que for ferro ou de níquel fica preso ao ímã, e o que não for fica separado. Agora é a sua vez. Não esqueçam de fazer o trabalho de ciências, a fauna do município de Palmares, mandar para mim usando sua foto com a farda, ok? E agora nós vamos fazer as atividades. Eu estou colocando agora a foto das imagens do livro para quem não tem o livro de ciências, quem não conseguiu pegar. Então todo o material de ciências está aqui. Não se preocupe que vai ficar tudo muito mais fácil para nós. Nessa atividade, nós vamos responder a primeira questão. Para quem tem o livro, essas questões estão na página 52, certo? Nós vamos responder a primeira questão. Se você não tem o livro, dá uma pausa, copia a pergunta, depois vai continuando aí. A segunda questão, você não tem o livro, dá uma pausa, copia as perguntas para poder responder. Vai responder a primeira e a segunda questão, somente, tá certo? Bons estudos a todos. Quem tiver alguma dúvida, manda no meu privado, eu respondo com todo o cuidado, com todo carinho, tá certo? Lembrando que o trabalho de ciências é até amanhã. E a atividade de ciências eu posso esperar até segunda-feira. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Bons estudos.